Bom dia, garotada. Escola Mestre Jesus, 9º ano. Professor Newton, e hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre Era Vargas. Na última aula a gente falou sobre Revolução de 30, falamos sobre os problemas, o que ocasionou o movimento, tudo mais, e falamos da tomada de poder por Getúlio Vargas, certo? Terminamos a aula aí falando que o período da Era Vargas é dividido aí em 3 partes. Governo provisório, que vai de 1930 até 1934, governo constitucional, de 34 a 37, e Estado Novo, de 37 a 45. E hoje a gente vai falar do governo provisório, que, como o próprio nome diz, gente, governo provisório é um governo que deve durar um pouco tempo. Tá? Deve durar pouco tempo. É um governo que visa a reorganização do país para então chegar a um novo governo. Então ele não é um governo permanente, ele é um governo provisório, certo? Então vamos lá. Em 1930, Vargas assume a presidência da República com o objetivo simples e claro: organizar o país e convocar novas eleições. Era para isso que o governo provisório servia, para que a política brasileira ela fosse reorganizada e que novas eleições pudessem ocorrer. Porém, gente, é importante entender que não é tão simples assim conseguir convocar novas eleições. É preciso entender também que a corrupção na época, as fraudes nas eleições, São Paulo tinha um poder muito grande para fraudar eleições, certo? Tanto é que quem venceu foi o candidato paulista. Então não era simples, não era só Getúlio Vargas chegar no poder e vamos fazer novas eleições. Poderia correr o risco de novamente os paulistas vencerem e a Revolução não ter servido de nada. Então ele precisava preparar o terreno, organizar o que precisava ser organizado para então convocar novas eleições. Mas não é difícil entender que talvez Getúlio Vargas não estivesse tão afim assim de fazer isso o mais rápido possível. Talvez Getúlio Vargas quisesse empurrar um pouco com a barriga, tentar fazer as coisas de forma mais lenta, para conseguir se manter no governo, certo? Como uma das primeiras medidas ao chegar ao governo, Getúlio Vargas, esse rapazinho aqui, ó, esse moçozinho aqui, ele, ó, e aqui novamente ele, nessa pose, todo pomposo, esse é o Vargas, certo? Vamos lá, voltando aqui ao assunto, com uma das principais medidas, ele vai dissolver o Congresso, as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais. Ou seja, ele vai dissolver todos os políticos que haviam sido eleitos. Não vou dizer aqui que eleitos de forma democrática, porque você já sabe que existiam as fraudes. Mas todos aqueles políticos que foram eleitos ainda no período da política do café com leite, ainda no período chamado de República Velha, esses políticos, gente, eles vão ser destituídos de seus cargos. Porque para Getúlio Vargas não foram eleições confiáveis. Esses políticos não eram confiáveis. É simples você entender. Imagina, você participou de uma eleição, você era candidato, você foi derrotado, mas você sabe que o outro candidato só venceu por roubo. E você sabe também que aquelas pessoas que fazem parte, que são vereadores, que são senadores, que são deputados estaduais, deputados, essas pessoas, elas provavelmente chegaram ali também por fraudes. E provavelmente elas são aliadas daquele governo que chegou à presidência. Então agora você deu um golpe de Estado, você agora assumiu a presidência. Será que esses políticos vão estar afinados com o que você planeja? Ou será que eles vão estar atentos ao momento de fazer uma contra-revolução, já que eles são apoiadores dos paulistas?
Estão entendendo? Então, para Getúlio Vargas, esses políticos não eram confiáveis. Por isso, ele vai sair dissolvendo aí o Congresso, a Assembleia Legislativa, estaduais e câmaras municipais. E aí tem outra questão além disso, tá, gente? Você percebe que para que o movimento revolucionário de 1930 tenha dado certo, os revolucionários precisaram de um apoio muito grande. Para você destituir uma presidência, você precisa de um apoio. E não somente um apoio popular, tá? Você precisa de apoio de forças que vão, de fato, fazer com que a Revolução funcione. No caso da Revolução de 30, Getúlio teve um apoio enorme, gigantesco, principalmente dos militares. E também da elite, das oligarquias dos estados, né? Principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba. Então, no governo, Getúlio Vargas teria que agradar os seus aliados. Não adianta Getúlio Vargas chegar ao governo sem agradar aquelas classes que colocaram ele ali. Então, para tentar organizar as coisas, Getúlio Vargas, principalmente com os militares, Getúlio Vargas, no lugar, vai destituir os governadores dos estados e no lugar ele vai colocar os interventores. Gente, destituir é tirar do cargo. Imagina, por exemplo, hoje, o nosso governador é o Helder, né? Helder Barbalho. Então imagina, por exemplo, é só um exemplo para que você possa entender, tá? Que o presidente decida destituir ele através de um decreto-lei. E a partir daquele momento, o Helder Barbalho não é mais o governador do estado. E quem vai governar o estado? Aí o presidente manda alguém do exército que seja, no caso, afinado com as ideias dele. Isso é o que seria os interventores em 1930. Entendem? Foi só um exemplo para que vocês possam entender a analogia no caso, certo? Então, Getúlio Vargas tira os governadores dos estados e no local, para governar aquele estado, ele coloca interventores, militares, aliados e fiéis a ele. Isso vai acontecer, gente, em todos os estados, certo? Inclusive em São Paulo. Certo? Todas essas medidas, eu voltei aqui para que vocês possam entender o seguinte. Todas essas medidas aqui, deixa eu colocar a canetinha aqui. Todas essas medidas aqui adotadas por Vargas, gente, elas têm como objetivo a centralização do governo. Percebe que o governo está sendo centralizado no momento que ele dissolve o Congresso, que ele fecha as Assembleias Legislativas Estaduais, câmaras municipais, ele está fechando o círculo de governo nas mãos dele. E, por fim, ele destitui governadores que também poderiam ter chegado ao cargo de governador graças a fraudes e coloca no lugar interventores. Ou seja, Getúlio Vargas começa um processo de centralização política, certo? Conselho Nacional do Café. Um dos primeiros e principais problemas que Getúlio Vargas tinha que resolver era a crise econômica que o Brasil passava naquele período como reflexo da crise de 29, que eu já expliquei para vocês nos outros assuntos, certo? Então vamos lá. O Brasil daquela época ainda era, tá? O Brasil aí em 1930 ainda era um país ligado à monocultura. O que é monocultura? É você dar prioridade para a produção, para a plantação de um único gênero, que no caso era o café. Ah, tio, então aqui no país todinho só se plantava café? Não, gente, se plantavam outras coisas, mas a prioridade econômica, a prioridade de um produto para exportação era o café. E esse café era produzido para mandar para fora do país, certo? Ou seja, é como se a gente fosse um país que estivesse atrasado, porque enquanto países europeus já estavam industrializados, já tinham inclusive feito uma guerra pela industrialização, a Primeira Guerra Mundial, o Brasil ainda era um simples país agroexportador.
Nós estávamos atrasados no processo de industrialização. E o fato da gente depender de um único produto economicamente fez com que a gente sentisse mais forte a crise. Tanto é que no Brasil, nos Estados Unidos, foi chamado de crise de 29, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aconteceu no ano de 1929. No Brasil, nós tínhamos a crise de 1930. Ou seja, péssimo para a gente foi o reflexo da crise de 29, certo? Para tentar resolver o problema, foi criado o Conselho Nacional do Café. O Conselho Nacional do Café, gente, ele foi criado porque o convênio de Taubaté não deu certo. Lembra que nós já conversamos sobre o convênio de Taubaté, né? Os oligarquias cafeeiras pressionaram o governo, tá? O governo federal e estadual, para que eles comprassem o café e estocassem para que o preço do café pudesse ficar ali seguro. E segundo a ideia das oligarquias cafeeiras, com o passar dos anos ia chegar o momento em que o governo ia poder vender esse café. Em contrapartida, eles, os cafeicultores, se comprometiam a diminuir, a não aumentar a produção do café. Só que eles não vão cumprir. Eles vão continuar produzindo. E aí a gente entra num processo de crise de superprodução, que você também já sabe o que é. Tá? Estamos produzindo muito, não tem para quem vender. O governo está comprando, mas não tem quem compre do governo. Então isso é uma bola de neve. É um grande problema. Então, como o convênio de Taubaté não deu certo, Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Café. O objetivo principal do Conselho Nacional do Café era diminuir os efeitos da crise e dar novos rumos à economia brasileira. Ou seja, Getúlio Vargas parou, pensou e disse, não tá legal esse negócio aí da gente só produzir café para exportar. A gente tem que talvez dar uma diversificada. Talvez se a gente tiver café, tiver soja, tiver arroz, tiver feijão, talvez a gente, se não depender de um único produto, a gente consiga sair da crise. Então, como medidas, a gente vai ter queima de sacas de café. Não adiantava nada, e aqui eu botei para vocês um exemplo. Olha a quantidade. Isso aqui é café para ser ensacado. Aqui já é a quantidade de café que está ali depois de ser pesada. Então nós tínhamos vários celeiros que estavam cheios, estocados de café que não era, nem iria provavelmente ser vendido. Era provável que o mercado externo não conseguisse consumir todo aquele café, todo aquele excesso, muito menos o mercado interno. Então isso faria provavelmente com que o preço do café despencasse. Para que isso não ocorresse, o Getúlio Vargas foi e mandou queimar milhares de sacas de café. Mandou diminuir áreas de cafezais. O objetivo? Diminuir a produção do café. Incentivou a policultura. Você já sabe o que é monocultura. Policultura, ou seja, vamos produzir outras coisas, vamos diversificar o que a gente produz no país. Não só produzir café. Vamos produzir outras coisas. E também o desenvolvimento da indústria brasileira. Vamos desenvolver a nossa indústria. Vamos desenvolver aqui o Brasil. Chega de atraso. Basicamente, as ideias tomadas... As atitudes, não ideias, né? As atitudes tomadas pelo Conselho Nacional do Café foram estas, tá? O tempo vai passando, chegamos em 1932, já fazem 2 anos da Revolução, e há 2 anos Getúlio Vargas está no governo provisório, há 2 anos não acontecem novas eleições, há 2 anos os paulistas se sentem traídos, se sentem derrotados, tá? Por que derrotados? Porque venceram as eleições, mas não levaram. Um golpe de Estado destituiu Washington Luiz, o Prestes, coitado, foi eleito, mas nem chegou a assumir, nem sentou na cadeira. Ou seja, os paulistas estão chateados, irritados, estressados, principalmente porque não ocorrem novas eleições. Então eles vão organizar um movimento revolucionário que vai explodir em 1932.
O objetivo principal dos paulistas era invadir a capital federal e tomar o poder. Lembra? Getúlio Vargas foi lá, tomou o poder dos paulistas. Agora os paulistas querem ir lá, no caso da capital federal, Rio de Janeiro, e tomar o poder das mãos de Getúlio Vargas. Seria meio que um contragolpe, tá? E aqui eu trouxe para vocês algumas das propagandas da época, né? Abaixo a ditadura. E aqui os paulistas segurando quem? O Vargas, né? E aqui a figura do bandeirante, grande símbolo para os paulistas. Aqui, paulistas, as armas, né? Chamando. Você tem um dever a cumprir, aí a bandeira de São Paulo sendo representada. Ou seja, os paulistas queriam tomar o poder, queriam ir para as vias de fato. O que reivindicavam os paulistas? O que os paulistas queriam com essa revolta, com essa revolução? Primeiro, os paulistas não gostaram da ideia de tirar o seu governador de estado, aquela pessoa que eles teriam escolhido, principalmente as oligarquias, claro, e colocar no lugar um interventor que não nem do estado era, muito menos sabia dos problemas que o estado precisava. Então, primeiro ponto que os paulistas reclamavam era do fato de ter tirado o governador do estado de São Paulo e ter colocado um interventor. Segundo passo, convocação de novas eleições. Eles queriam que o presidente convocasse logo as eleições. Está enrolando demais, já faz 2 anos e nada de eleições presidenciais. Terceiro, elaborar uma nova Constituição. Para eles, era necessário a elaboração de uma nova Constituição com todas as normas, regras e condutas desse novo patamar político chamado Nova República, certo? Getúlio Vargas não vai aceitar aí de bom grado, não vai gostar muito dessa ideia de uma revolta, uma revolução aí dos paulistas. Tanto é, gente, que essa revolução a gente pode chamar de Revolução Constitucionalista de 1932 ou Revolução de 1932 somente. Mas esse nome, Revolução Constitucionalista de 1932, nele já está destacado um dos principais objetivos da Revolução, que era uma nova Constituição e provavelmente a saída de Getúlio Vargas da presidência, no caso de convocação de novas eleições. Certo? Gente, vai ser travada uma guerra mesmo. Os paulistas não tinham condições de vencer, tá? Não tinham as melhores armas, não estavam bem preparados e equipados. A guerra dura 3 meses. Vamos ter aí os paulistas saindo como os derrotados. 633 mortos. E mesmo Vargas tendo vencido o conflito, as forças aliadas à presidência terem vencido o conflito, Vargas era um estadista, Vargas era um político. Então ele sabia que não iria adiantar ficar em guerra com a província mais rica. Com o estado mais rico do Brasil. Certo? Nós tínhamos como é que se diz? Nós tínhamos o governo, porém não tinha como aliados quem segurava a economia do país, que eram os paulistas. Por mais que o período fosse de crise, ainda assim a economia estava baseada no dinheiro dos paulistas. Então Getúlio Vargas sabia que só ia conseguir governar se meio que fizesse as pazes com os paulistas. E uma das maneiras dele conseguir a paz com os paulistas seria conceder as reivindicações feitas por ele. Certo? Mas isso é tema para uma próxima aula. Gente, exercício página 35, somente a questão 1, 2, 3 e 4. Certo?
Página 35, questão 1, 2, 3 e 4. Fiquem com Deus e até a próxima.